que alegria! Graça e paz, pastor Edilson! Paz, meu irmão. Prazer muito Tudo bem? grande estar com vocês aqui nessa live. Já percebi que essa live está cheia do Espírito Santo, né? Tem gente de diversas partes aí do Espírito Santo assistindo, mas já vi também de outros lugares, Angola, de onde você está. Para a gente é um prazer muito grande poder compartilhar da palavra. Tenho certeza que vai ser um finalzinho de tarde bem abençoado. Glória a Deus. Pastor Edilson, eu quero começar já dizendo muito obrigado. Obrigado, eu sei que seu tempo é escasso, porque você aproveita muito bem o seu tempo na obra do Senhor. É uma inspiração para a gente, mas o senhor atendeu de um jeito tão carinhoso o convite. Muito obrigado, pastor. Para nós é uma maravilha. Nós, como Verbo da Vida Guarapari, Verbo da Vida do Estado do Espírito Santo, é uma bênção, uma grande honra recebê-lo e uma live aqui. Obrigado, viu, pastor? Para mim aqui é um prazer enorme estar com esse povo abençoado. A gente já teve em Vitória, né, algumas vezes. Creio que em breve vamos ter também a alegria de poder ver presencialmente todos esses irmãos. Amamos demais vocês. Amém, amém, pastor, amém. Fábio, eu estava cheio de expectativa, aguardando uma possibilidade aí da gente estar fazendo essa live, porque eu vejo a quantidade de coisas que tem acontecido em todo o Brasil, no mundo, mas agora trazendo para mais perto da gente, aí mesmo em Petrolina, eu acompanho, nós acompanhamos o que Deus tem feito, não é? E eu tenho algumas perguntas para fazer, como eu disse no áudio, não vou fazer todas hoje, vou esperar a gente poder tomar um café, bater um papo, para que eu possa perguntar de forma mais acurada, mais detalhada, algumas coisas que eu gostaria de saber. Mas daqui de onde nós estamos, nós já recebemos muito daquilo que Deus tem feito aí em Petrolina. Eu gostaria de saber como é que tem sido tudo isso. O capítulo 2, eu quero saber do Maximize. Eu acho que todo mundo aqui quer saber um pouco sobre isso. O senhor pode falar um pouquinho para a gente dos projetos? Olha, vou falar e quando você fala daquilo que você está apaixonado, normalmente a tendência é você falar indefinidamente. Então, pastor, por favor, toma o controle dessa live, a live é tua. No momento que você Amém. perceber que a gente vai direcionar para um outro assunto, interrompe, fica bem à vontade, a Amém. gente está aqui num bate-papo mesmo. Vou falar primeiro do Amém. Maximize. O Maximize é um ministério que nasceu no nosso coração com o ideal, com a missão de inspirar cada setor da sociedade, princípios, com o poder do evangelho através do desenvolvimento de líderes. Então, o Maximize é um ministério para desenvolvimento de líderes debaixo de princípios e de valores cristãos. Eu costumo dizer que os princípios de liderança que Jesus ensinou, que a Bíblia ensinou, são como leis universais. Se você, por exemplo, está caminhando e tropeça numa pedra, tem uma lei que é a lei da gravidade. Essa lei não vai perguntar se você é jovem, se você é idoso, se você é crente, se você é ateu. Ela simplesmente vai entrar em operação, vai te colocar no chão. Da mesma forma, os princípios de liderança, se aplicados como pastor numa igreja local, ou se aplicados na educação, nas artes, no entretenimento, na política, nos negócios, vão funcionar igualmente porque são universais. Então, a gente, através do Maximize, vai ensinar esses princípios para o empresário, para a dona de casa, para o profissional liberal, para aquele que de alguma forma exerce liderança. Liderança é influenciar pessoas. Como é que funciona esse ministério? Nós temos uma plataforma online, através do site pastoredilson.com. Lá temos muito conteúdo gratuito, já quero deixar essa indicação para você. E também dentro deste site, nós temos uma área do associado, uma área daquele que quer ser o parceiro ministerial nosso. Você vai escolher um valor mensal, é você quem determina esse valor, e através dele você vai ter uma parceria ministerial conosco e você vai ganhar um login, uma senha para um conteúdo exclusivo, em áudios, em vídeos, onde, como eu já falei, nós vamos estar falando sobre liderança, não apenas no aspecto de ministério, mas liderança num contexto muito mais amplo, uma mentoria, uma forma de a gente poder agradecer esse investimento que você faz no nosso ministério. Com o seu investimento, além da parceria conosco, você vai estar apoiando os projetos do Maximize.
Um deles, fizemos recentemente, foi o projeto Bíblia Todo Dia. Em nosso canal do YouTube, nós fizemos um comentário bíblico em vídeos curtos de todo o Antigo e Novo Testamento. Está lá para qualquer pessoa acessar. Procura Pastor Edilson, ou Edilson de Lira, Bíblia Todo Dia, e você pode ler a Bíblia inteira. Então, iniciativas como essas, elas são realizadas pelo Maximize. Quando você é parceiro, além de receber esse conteúdo exclusivo, você também vai estar patrocinando momentos como esse. Um projeto que está no forno, a gente ainda não sabe quanto tempo vai demorar, é um desenho animado da Bíblia no YouTube. Então, a gente está começando a esboçar as ideias, fazer aquele brainstorm. A gente sabe que hoje existem muitos influenciadores digitais que trazem valores, princípios que a gente não celebra tanto como cristãos, e é importante que a gente possa formar as nossas crianças com os princípios, com os valores da palavra, dentro de uma linguagem infantil. Então, isso é o Maximize, né? Já falei, como apaixonado eu vou falar, mas como o pastor me perguntou sobre o capítulo 2, então eu vou falar brevemente também sobre essa visão que Deus colocou no nosso coração. Este nome não é à toa. Capítulo 2 é porque nós entendemos que, de fato, a cidade de Petrolina ela está para viver um novo capítulo na história do cristianismo. Eu sei que parece muito ousado falar algo desse tipo, mas todas as vezes que Deus nos dá uma visão, que Deus queima algo no nosso coração, de alguma forma vai parecer ousado para pessoas que não estão mergulhadas naquele processo. Nós entendemos que este projeto, capítulo 2, ele envolve a criação e a construção de um complexo, que nós chamamos de um centro de avivamento, uma área de 30 mil metros quadrados, onde vamos estar construindo a sede da nossa igreja, num templo para mais de 5 mil pessoas. Vamos estar construindo também um centro de operações, onde vai funcionar a Rema, onde vai funcionar a Escola de Ministros, onde vai funcionar o próprio Maximize, toda a área administrativa da nossa ONG, a ONG Movimento, que já atua em dezenas de projetos na nossa cidade e em toda a região, e inúmeros outros projetos. Nós já adquirimos esse terreno, um terreno de cerca de 18 milhões de reais, graças a Deus, um período de 2 anos. Hoje nós podemos dizer que faltam apenas 4 milhões para um terreno que era mais de 18 milhões. E agora, pastor, neste domingo, dia 27, nós vamos estar apresentando para a cidade, para a região, o Master Plan, que é o projeto arquitetônico da construção dessa sede. Então, você que está assistindo e quer saber um pouquinho mais depois, você vai poder entrar no YouTube da nossa igreja no dia 27 ou no dia 29, também numa terça-feira, às 8 horas da noite, onde a gente vai apresentar um pouquinho mais desse projeto de construção. E eu tenho certeza que vai inspirar você na sua cidade, na sua região, a sonhar grande, sonhar os sonhos de Deus também para a sua cidade, para que a sua igreja local e a sociedade como um todo possa ser abençoada. Então, já falei demais sobre os projetos daqui, pastor. Vou passar a bola para você, porque eu sei Bom que tem mais demais. coisa aí no teu coração e eu quero que a gente possa fluir de uma forma bem Amém. objetiva e abençoadora. Amém, pastor. Amém, amém. Maravilhoso. Na verdade, assim, você demonstra mesmo essa paixão toda. E eu entendo essa paixão, não tem como ser diferente, né? Deus tem feito. E eu sei que borbulha novos projetos a cada dia. Eu sei que você entende que já está numa posição muito maior, muito adiante do que já esteve, mas sabe que ainda não é o ponto final. Tem muitas coisas ainda à frente e tudo que Deus falou vai acontecer. E é maravilhoso perceber Deus fazendo isso tudo aí, porque nós aqui também somos banhados por essa unção, nós recebemos, como ele disse, é uma grande inspiração, e Deus está fazendo muito em Petrolina, mas não só em Petrolina. Está fazendo no Brasil todo, está fazendo em Guarapari. E, pastor, talvez o senhor nem saiba disso, tão longe que vai, o quanto que o Espírito Santo Deus toca, o quanto que o teu ministério toca outros ministérios. Mas tem o teu dedo, tem o dedo do Senhor através da sua vida em Guarapari, no estado do Espírito Santo, e eu sei que em vários lugares. Você disse que tem gente de Angola aqui, pastor Júdice, é uma bênção. Eu fiz uma live com ele no sábado, nós estávamos falando sobre as coisas que Deus tem feito.
lá na Angola, na África e no mundo todo. E é maravilhoso fazer parte disso. Sabe, pastor? É muito bom, mais do que ver o que Deus está fazendo. É muito bom participar de tudo que Deus está Verdade. fazendo. Não é verdade? Isso é lindo, é maravilhoso. Eu me lembro muito bem quando o senhor esteve aqui, não é? E o senhor deixou assim, se plantou sementes muito positivas, deixou memórias muito positivas. Nós queremos muito que o senhor volte o quanto antes. Guarapari está passando por um momento de mudança, a gente está saindo de um local de 80 metros, indo para um local de 750 metros. Ainda estamos numa fase de ponto de pregação, mas nós estamos ávidos por aquilo que Deus também está fazendo e vai fazer ainda mais aqui conosco, aqui no estado. E você faz parte disso, pastor. Obrigado, viu? Muito obrigado. Amém. Um prazer muito grande poder, de alguma forma, abençoar, ainda que à distância. E, gente, deixa eu fazer uma observação, porque, vez ou outra, alguém acaba perguntando nessas lives. Essa decoração aqui atrás é que eu estou no quarto da minha filhinha, tá? Completou 4 meses recentemente. Então, esse não é o escritório do pastor, não. Mas a gente está mesmo num ambiente de intimidade, porque eu entendo que essas lives, elas acabam, apesar da distância de um celular, nos aproximando, nos colocando numa conversa mais íntima mesmo. Então, eu sei que é debaixo desse tom de uma conversa. É assim que eu me sinto, pastor. A gente está batendo um papo aqui e a gente está dando a oportunidade de outras pessoas de longe também poderem estar acompanhando e pegando um pouco do Amém. nosso coração, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém. É maravilhoso. Pastor, eu sei que eu estava vendo o culto de domingo, aí de ontem, né? Aí teve uma entrevista, acho que o pastor André é quem estava falando, né? Se eu errei o nome, me perdoa, acho que era o pastor André, a respeito exatamente dessa ONG Movimento, não é? Uhum. A respeito da distribuição de cestas, da alimento, questão da triagem, tudo isso, o impacto da igreja na sociedade, na comunidade local. Queria que o senhor falasse um pouquinho da importância disso e o que vocês têm vivido a respeito disso. Eu sei das máscaras, tudo isso que vocês fizeram. Eu também vesti a camisa Igreja é Saúde, vesti essa camisa também, está até guardada no meu guarda-roupa aqui. Nós vestimos essa camisa. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Então, pastor, a ONG Movimento, ela atua capacitando pessoas, ela atua devolvendo pessoas, por exemplo, para o mercado de trabalho. Nós temos uma série de projetos que ficam debaixo do escopo da ONG, mas de uma forma geral, eu poderia dizer que hoje, durante este período de pandemia, nós canalizamos a força da nossa ONG para o enfrentamento da Covid e fizemos isso, como o senhor bem falou, através da produção de máscaras. Foram cerca de 90 mil máscaras para toda a região aqui. Nossa, Então, por exemplo, a rede da Unimed, não apenas hospitais públicos, como o hospital universitário, mas a própria rede privada. Interessante que durante esses dias as pessoas estavam ligando, antes de ligar para as secretarias de saúde, para a nossa igreja, perguntando se o hospital poderia ser abençoado com que EPIs, legal, com meu máscaras. Deus. Nós fizemos 2 fábricas, uma fábrica dentro de um dos auditórios da nossa igreja, outra fábrica dentro do presídio masculino aqui da nossa cidade, Que onde a legal. gente já tinha uma fábrica de travesseiros na nossa ONG, e aí a gente reverteu essa fábrica para uma fábrica de máscaras. Essa foi uma das atuações, mas uma palavra que o Senhor me deu há alguns anos, e eu tenho carregado isso como não apenas uma revelação pessoal, mas institucional para a nossa ONG, é o que diz lá em Jeremias, no capítulo 29, e versículo 7. Lá o profeta diz: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os transportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então, eu entendo que uma vez que uma igreja local, uma vez que o corpo de Cristo está inserido dentro de uma comunidade, de um bairro, de uma cidade, de uma região, nós não olhamos como igreja somente para as 4 paredes daquele templo, mas nós entendemos que temos uma responsabilidade com aquele lugar onde nós fomos plantados. Nós somos resposta. E eu sempre pergunto à diretoria da ONG, eu sempre pergunto à liderança da nossa igreja, quais são as respostas que a nossa cidade está precisando. Então, eu vou dar 2 exemplos práticos da nossa ONG. Nós estamos, como é bem sabido, numa região que é o Vale do São Francisco, mas é uma região muito próxima
do típico cenário do sertão, cidades que têm pouco acesso à água, e percebemos uma necessidade de poços de água em algumas comunidades. A nossa ONG começou a se engajar em cavar poços para comunidades, juntamente com alguns projetos de agricultura sustentável. E aí, através da Codevasf, que é uma companhia hidrelétrica aqui do Vale do São Francisco, nós fechamos algumas parcerias e vamos estar desenvolvendo numa escala maior essa água. Não apenas a água da palavra, que certamente é a ONG está levando, mas a água natural mesmo, para que eles possam estar bebendo, possam estar dando para os seus animais, para as criações, para as plantações que eles estão fazendo. Ou seja, é uma resposta que a cidade está precisando e como igreja nós podemos ser resposta. Um outro exemplo é que nós estaríamos desenvolvendo ainda este ano, acabamos adiando para o ano seguinte por causa da questão da Covid, um grande movimento que se chama Movimenta Petrolina. Nós vamos estar trazendo cerca de 60 a 100 pessoas dos Estados Unidos, em parceria com 2 outras igrejas americanas em Tulsa, Victory Church. E nós vamos estar desenvolvendo uma grande ação social aqui, trazendo alguns containers. O primeiro container saiu direto de Nova York, já está aqui no porto, daqui a pouco está chegando em Petrolina, com medicações. Vão ter alguns cirurgiões que vão vir dos Estados Unidos para fazer cirurgias gratuitas, cirurgias de coluna, cirurgias de quadril. Eles vão estar trazendo as próteses, o material cirúrgico, que é um material bem caro. Para você ter uma ideia, a gente fez um levantamento junto com o que a gente chama de TFD, que são as transferências hospitalares, né, de pessoas que precisam ir para uma capital para fazer um procedimento maior e às vezes esperam meses numa fila para poder receber uma cirurgia. A gente estimou uma economia de cerca de R$800 mil para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, somente com essas próteses, somente com esses materiais que serão trazidos. Isso certamente causa um impacto muito grande, porque quando a gente chega para um hospital e a gente começa a falar dessa iniciativa, automaticamente o diretor do hospital, automaticamente a equipe de gestão de saúde do município começa a pensar que a gente tem alguma intenção política. Ah, esse cara quer ser prefeito, esse cara quer ser vereador, o que ele está fazendo? E eles literalmente ficam maravilhados quando percebem que a intenção ela não é partidária, ela não é política, mas que é papel da igreja ser resposta. E sabe, quando nós estamos debaixo de uma visão, a visão ela sempre vai trazer provisão. Eu costumo dizer que a provisão segue a visão. Então, esses são 2 exemplos de projetos da nossa ONG. Nós temos um projeto chamado Projeto 316, que é em alusão a João 3,16, e a ideia é reinserir no mercado de trabalho pessoas que estão desempregadas. Parece uma gotinha no oceano, mas nos últimos 12 meses, posso estar um pouco desatualizado com os dados, a gente reinseriu 42 pessoas no mercado de trabalho formal, carteira assinada, através de assistentes sociais que fazem um perfil socioprofissional, e aí tem uma outra equipe que ajuda essa pessoa a desenvolver o seu currículo, um treinamento para se portar na entrevista de emprego. Tem uma equipe de captação de vagas que vai para as empresas para colocar, olha, você pode ter um capital social na sua empresa, trabalhando junto com essa pessoa. Então, como eu disse, parece uma gotinha no oceano, mas representou 0,5% dos empregos formais, segundo dados do CAGED, na nossa cidade. Então, isso? 0,5% significa que uma igreja pôde fazer. Isso quer dizer que se 100 igrejas fizessem um trabalho parecido, a gente quase que aumentaria em 50% o número de emprego na nossa cidade. Então, imagina a gente poder dizer, olha, a igreja está gerando emprego, a igreja está levando água, a igreja está melhorando indicadores de saúde. Isso resume um pouco a essência do trabalho da nossa ONG. Nós estamos buscando a prosperidade da cidade para a qual o Senhor nos colocou. Essa é a essência e o nome é ONG Movimento porque literalmente não para. Então, se você que está assistindo quiser conhecer um pouquinho mais, você pode visitar ONG Movimento, ongmovimento.com. Está lá o nosso site e lá tem também formas de você se envolver conosco através do voluntariado. Amém, meu Deus, que maravilha! Eita glória! Eita, que maravilha! Olha, assim, você está provocando também, né? Começa a falar essas coisas, eu tenho vontade de ficar perguntando e falando, porque eu amo isso. Vontade, acho isso muito legal. Acho isso muito legal. O pastor Jorge botou aí, ó, sucesso,
colocou aí, o pastor Jorge está com a gente, meu líder, meu pai espiritual. É uma bênção ter pastor Jorge conosco e tantos pastores aqui junto. Pastor Júlio, você escreveu aí de novo, uma bênção. Mas, pastor Edilson, você falando assim, me fez lembrar, eu tive a oportunidade de ir 2 vezes a Saddleback, lá na Califórnia, em Lake Forest, lá na igreja do Rick Warren, lá. Uhum. E algo parecido, eu vejo assim muito isso que a visão que Deus compartilhou com ele também, da igreja impactando a comunidade. Ele costuma dizer exatamente isso. A igreja está inserida na comunidade, ela vai sanar a questão da sede da palavra, a sede espiritual. Jesus mesmo disse isso, João capítulo 4, falando a respeito de que aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque é uma água que Jesus dá e sacia essa sede mesmo, a sede da salvação, porque vai ser uma fonte a jorrar para a eternidade, falando de salvação. Mas a igreja pode impactar a sociedade onde ela está inserida. Na verdade, nós somos resposta, somos a resposta. Eu tenho visto isso que Deus tem feito aí. É maravilhoso, pastor. Eu tenho vontade de continuar falando sobre esse assunto. Eu quero só aproveitar, eu cliquei aqui em algumas perguntas e parece que 4 irmãos estão perguntando a respeito de como podem fazer para ser participante financeiramente do que Deus está fazendo. Eu não consegui abrir as perguntas, porque alguma coisa aconteceu no meu Instagram. Eu acho que a emoção é muito grande de estar fazendo essa live contigo. Eu devo ter feito alguma coisa errada aqui, porque eu estou fazendo, já fiz, acho que umas 100 lives. Nunca aconteceu isso, hoje aconteceu, né? E eu não sei como é que foi, alguma coisa que eu fiz, eu não consigo ler as perguntas, mas eu sei que tem muitas perguntas, e 4 das que eu li são pessoas perguntando como que elas podem fazer parte financeiramente, participar financeiramente, dando uma oferta, plantando uma semente, em tudo isso que Deus está fazendo aí. O senhor pode falar sobre isso, pastor? Claro, certamente. Cada um desses projetos, pastor, juridicamente tem a sua própria instituição, seu próprio CNPJ, sua própria conta bancária. Então, tanto o Maximize, quanto o Capítulo 2, quanto a ONG Movimento, tem dentro dos seus sites a possibilidade de parceria também financeira. Então, se você quer se envolver com os projetos da nossa ONG, acessa lá ongmovimento.com, tem uma seção chamada Doe, e aí você pode fazer um cadastro muito rápido, você pode fazer através de uma transferência, através de cartão de crédito, PayPal, outras plataformas de pagamento. E essas mesmas plataformas também estão com o nosso ministério, com o Maximize, através do site pastoredilson.com e o capítulo 2, através do site capítulo 2, o numeral 2, capítulo 2.site. Então você entra lá em capítulo 2.site, tem lá também a seção para você fazer a sua doação e, com certeza, a sua doação em qualquer uma dessas áreas vai ser muito bem-vinda. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, pastor. Eu vou aproveitar aqui, oportunizar você que está conosco na live. Estamos com 99 pessoas agora, estávamos com 105 agorinha, enfim, mas eu quero dizer 2 coisas. Uma, que essa live vai ficar salva, ela vai ficar no Instagram da igreja, bem como também na página do YouTube, nosso canal do YouTube, Verbo da Vida Guarapari. Se quiser depois visitar, voltar a ver, ser edificado, vai ser maravilhoso. Pastor Edilson não pediu para eu fazer isso que eu vou fazer, mas eu não posso privar você dessa rica oportunidade de semear em terra tão fértil. O PicPay de Pastor Edilson é @Edilson de Lira. Eu gosto de falar do PicPay, pastor, porque no Espírito Santo, PicPay é uma empresa capixaba, inclusive, e no Espírito Santo, isso deu muito certo, foi muito bom, e é uma ferramenta maravilhosa para a gente semear. Eu sei que eu vou semear. Você que está conosco aqui na live, você faria a mesma coisa. É maravilhoso plantar uma boa semente numa boa terra. Então tá aí, eu vou repetir o PicPay do pastor Edilson, @Edilson de Lira. Repito, pastor Edilson não pediu, mas eu não posso privar você dessa oportunidade. Pastor Edilson, eu quero aproveitar aqui agora e já se passaram 29 minutos da live, meu Deus. Quero aproveitar, franquear a palavra, vou tentar não atrapalhar de maneira nenhuma. Nós queremos receber essa palavra poderosa. E quando estiver faltando ali uns 4 minutinhos, eu vou, então, lhe dar um sinal para a gente estar caminhando para as considerações finais. Podemos fazer assim? Com certeza, pastor, mas fique à vontade para interromper, porque, na verdade, a gente vai estar interagindo. Eu não vou considerar uma interrupção, é um bate-papo mesmo. Então,
Fica à vontade para poder direcionar, para poder fazer alguma observação, para poder pontuar alguma coisa também. Amém? Vai ser um prazer. Amém. Amém, pastor. Fica à vontade. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra no coração e se você está acompanhando aí pelo seu celular ou pelo seu tablet e tem como separar a parte uma Bíblia para você ler comigo, seria muito interessante. Essa palavra está em 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 14, e vai falar um pouco, na verdade, sobre a história de uma visão, o processo de uma visão, porque talvez algumas pessoas possam ouvir um pouco do que a gente compartilhou aqui. Um terreno de 18 milhões, um projeto de 30 mil metros quadrados, uma igreja para 5 mil lugares. E eu estou começando. Eu estou num projeto que talvez tenha 30 pessoas. Eu estou começando a sonhar com o departamento da minha igreja, dar os seus primeiros passos. Como é que essa coisa funciona no seu princípio? E é interessante perceber essa história, porque aqui nós vamos ver o processo de uma visão e nós vamos ver também o envolvimento das pessoas nesse processo de uma visão. Lá em 1 Samuel 14, no versículo 1, eu vou ler a história inteira e aí a gente vai fazendo algumas pausas. Fica à vontade para perguntar também nos comentários aí, se você não entender alguma coisa, a gente pode interagir também com você. Mas no versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso a seu pai. Deixa eu colocar essa história primeiro no contexto, para que a gente entenda. Talvez alguns estejam lendo pela primeira vez. Era normal naqueles dias que, quando dois exércitos fossem guerrear, eles acampassem por alguns dias, um ao lado do outro. E havia uma guerra psicológica, uma guerra de intimidação. Então, durante aquele acampamento, um exército fazia uma demonstração de força, e aí no outro dia o outro exército fazia uma demonstração de força. Você vê isso, por exemplo, quando Golias desafiou o povo de Deus durante 40 dias. Durante 40 dias eles estavam acampados, desafiando, até que Davi finalmente aceitou aquele desafio. Parece uma coisa antiquada, parece uma coisa de antigamente, mas com uma tecnologia mais moderna, os países continuam fazendo a mesma coisa. É só você olhar, por exemplo, para a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Então, a Coreia do Norte vai lá, testa um míssil balístico, e aí, depois de alguns dias, a Coreia do Sul vai lá e faz um exercício militar para mostrar que tem tantos mil soldados e tem tantos caças. Então, eles ficam continuando nessa guerra de intimidação. A diferença é que aqui eram com espadas e escudos, e agora a gente faz com mísseis, com caças, com tanques, mas a filosofia por trás disso é a mesma. Só que, enquanto os filisteus estavam acampados de um lado, com superioridade numérica, com mais tecnologia, e Israel estava de um outro lado, mais tímido, certo dia, como a Bíblia diz, e eu gosto dessa expressão, certo dia, porque eu vejo que Deus, ele costuma fazer coisas nas nossas vidas em um certo dia. Não é um dia que a gente está planejando. Às vezes o maior milagre da nossa vida, às vezes os maiores rompimentos da nossa vida, não acontecem naquele dia que a gente acorda dizendo: hoje é o dia. Hoje é o dia que vai acontecer algo extraordinário. Hoje é o dia que vai acontecer algo sobrenatural. Não, não, não. Se você olhar para a sua história, você vai ver que certo dia você acordou, você estava vivendo, você estava comendo, você estava trabalhando, quando de repente o Senhor chega com uma revelação, quando de repente ele usa uma pessoa, quando de repente ele inspira você. E neste certo dia, como qualquer visão nasce num certo dia, Jonatas teve uma ideia que parecia uma loucura. Ele disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Essa ideia era tão loucura que ele nem contou ao seu pai. Porque às vezes a visão que nasce no coração de alguém é algo tão louco que nem parece sensato, nem parece prudente contar a certas pessoas. Algumas pessoas, não por maldade, não por quererem destruir a sua vida, mas às vezes por não entenderem o propósito de Deus, vão achar que é loucura, vão achar que é insensatez. Imagina só se há 10 anos atrás, ou há 9 anos atrás, quando nós começamos a pastorear uma igreja de 130 pessoas, eu chegasse para a igreja e dissesse que estaríamos num prédio de mais de 30 mil metros quadrados,
que a gente estaria voando num avião próprio para poder fazer as nossas agendas, que a gente estaria com uma ONG que iria entregar em 3 meses mais de 20 toneladas de alimentos. Certamente algumas pessoas iriam dar glórias a Deus, mas outras pessoas talvez pensassem que o pastor estava exagerando um pouquinho, que o pastor estava talvez beirando um pouquinho a loucura, porque a visão, ela sempre vai parecer loucura para aquelas pessoas que não estão no processo da visão. E é interessante perceber aqui que quando Jonatas tem essa visão de Deus, de poder ir para o destacamento filisteu, poder enfrentar aquele exército, ele contou com um personagem que eu quero que você guarde ao longo da história, que é o que a Bíblia chama de escudeiro. Jonatas tinha um escudeiro. Toda visão começa com uma pessoa, mas sempre termina com uma equipe. E nesta equipe que Jonatas tinha, ele começou com pessoas que ele pôde chamar de escudeiros. É interessante perceber o versículo 2, porque a Bíblia diz o seguinte: Saul estava sentado, Saul era o rei naqueles dias, debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados. Guarda essa outra palavra, soldados. A gente falou sobre escudeiros, vamos falar daqui a pouquinho sobre soldados também. E aí a Bíblia fala um pouquinho sobre esses soldados, vou ler mais rápido, mas ele diz, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias, neto de Eli, sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Mais uma vez, a passagem mostra o caráter solitário do nascimento de uma visão. Quando uma visão vem, a primeira coisa que acontece não é alegria, a primeira coisa que acontece não é euforia, a primeira coisa que acontece não é aquela sensação de eureka, de sim, vai acontecer. Quando uma visão de Deus chega no nosso coração, eu vou abrir o coração mesmo aqui para você, a primeira coisa que vem para o nosso sentimento, para a nossa mente, é insegurança. A primeira coisa que vem para a gente é um pouquinho de medo até, de dizer, mas é grande demais para mim. Envolve muito dinheiro, envolve muitas pessoas, envolve muita sabedoria, está além da minha capacidade natural. Eu posso te dizer com toda convicção que se a visão que Deus te deu não está te intimidando, provavelmente está insultando a Deus. Porque toda visão que nasce no coração de Deus para um homem vai ser maior do que a capacidade natural daquele homem em realizá-la. E por que isso? Porque Deus gosta de nos chamar para fazer coisas maiores do que a nossa inteligência, do que a nossa conta bancária, do que a nossa rede de relacionamentos. Isso acontece porque quando nós dizemos sim e experimentamos o agir sobrenatural dele ao longo do processo, nós vamos olhar para trás e vamos reconhecer, tinha que ter sido Deus. E ele vai receber a glória. Não foi a nossa força, não foi a nossa sabedoria. E foi assim com o processo de Jonatas. Ninguém sabia ainda que ele havia saído, mas um processo tinha começado. Um louco, e Deus costuma usar loucos ao longo das gerações, decidiu dizer sim a uma inspiração de Deus, a uma nota que para alguns parecia apenas uma ideia, parecia apenas um devaneio para outros. E a Bíblia diz que ele finalmente saiu. Vamos ler o que diz o versículo 4, para você continuar esse processo de visão conosco. Diz o seguinte: em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés, o outro Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Micmas, e outro ao sul, na direção de Geba. Jonatas disse ao seu escudeiro, preste atenção agora nessa frase: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez, preste atenção nisso aqui, talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. Eu gosto dessa expressão aqui, pastor, porque o que Jonatas está dizendo para o escudeiro não é, olha, nós vamos lutar e o Senhor vai dar vitória, nós vamos vencer esse exército, vai acontecer algo extraordinário. Não é isso. A visão ainda está num processo tão embrionário que o Jonatas diz, olha, talvez o Senhor haja em nosso favor. É como se ele tivesse dizendo assim, olha, escudeiro,
talvez a gente suba e a gente morra. É isso mesmo. Mas ainda que a gente morra, a gente vai ser um exemplo de Meu Deus. liderança para os outros soldados. Ainda que a gente fique como um mártir para Israel, mas a gente vai ser um exemplo de coragem, a gente vai estimular os outros. Talvez não tenha uma grande vitória, mas a gente tem uma convicção de que precisa ir, ainda que haja um sacrifício. E aí ele diz, porque nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. E a visão começa assim mesmo. Olha, gente, com pouco ou com muito dinheiro, com pouca ou com muitas pessoas, se o Senhor está dizendo que a gente vai fazer, a gente vai fazer. E ainda que não aconteça comigo, talvez aconteça comigo, mas se não acontecer comigo, eu vou inspirar uma outra geração, outras pessoas vão se levantar debaixo daquilo que eu recebi de Deus e vão dar continuidade. Era exatamente isso que Jonatas estava dizendo ao escudeiro. Vamos começar um processo. Talvez não acabe na gente, porque uma visão nunca acaba na gente. Na verdade, muitas vezes ela nem começa na gente. Ela acaba sendo uma continuidade de gerações anteriores. Né? A gente sempre está usando como piso o que foi o teto de uma outra geração. E o nosso teto vai ser o piso para uma outra geração também. Meu Então, Deus, que top! aqui estava Jonatas dizendo, olha, vamos lá, talvez a gente morra, talvez aconteça algo grande, mas vamos lá. E me surpreende a resposta do escudeiro. No versículo 7, a Bíblia diz, disse o seu escudeiro, faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Cara, essa resposta é fantástica, porque o escudeiro ele não está aqui numa fase onde o que Jonatas está fazendo é algo grandioso. Ele está abraçando uma ideia. Ele está abraçando uma loucura. Eu lembro quando a gente começou a pastorear aqui, e a gente, como falei, tinha uma igreja de cerca de 130 pessoas, e o Senhor falou conosco para ir para um prédio, um galpão. Esse galpão, ele tinha um aluguel 4 vezes maior do que o aluguel que a gente pagava quando a gente assumiu a igreja. Era uma loucura completa. A gente está falando de um projeto de construção que iria envolver cerca de 400 mil reais. E a gente tinha uma grande reserva de capital de 3 mil reais. Eu chamei algumas pessoas. Eu lembro de um culto de domingo que eu apresentei o projeto e as pessoas ficaram num silêncio, aquele silêncio que não era um silêncio de estarem maravilhados, mas era um silêncio de Pastor dizer, tá ficando doido. esse menino ainda não entendeu o que é pastorear. Eu acho que ele não entendeu como as coisas funcionam. Eu acho que ele não entendeu que a gente está em Petrolina, que a gente está no meio do sertão. Como é que um negócio desses vai acontecer? Mas sabe que quando a gente apresentou esse projeto, apareceram alguns escudeiros. Eita glória! Eles não sabiam como ia ser. Essas pessoas que abraçaram comigo, e muitos estão com a gente ainda, são pessoas que, olha, talvez hoje a gente seja um pouco mais conhecido, como você falou, de alguma forma a gente pode inspirar a igreja aí em Guarapari, mas quando a gente começou a pastorear, a gente não era conhecido. Seguir o pastor Edilson nisso era mais uma loucura, era mais uma atividade de grande risco do que uma oportunidade de ficar mais conhecido, de ser celebrado de alguma maneira. Mas essa é a natureza dos escudeiros. Eles abraçam uma visão, quando ainda é somente isso, uma visão. É somente isso, uma ideia. É somente isso, um plano. E uma loucura para muitos. Esse escudeiro abraçou e ele disse, olha, faz o que você tiver em mente, eu irei contigo. Ainda hoje nós temos pessoas, pastor, que quando a gente fala um projeto, elas são escudeiros. Elas dizem, pastor, faz o que você tiver em mente, nós vamos contigo. Eu estou contigo, pastor. Se esse projeto for um projeto famoso, se não for famoso, se esse projeto envolver muito dinheiro ou pouco dinheiro, se esse projeto envolve sacrifício ou não envolve sacrifício, eu quero ser escudeiro dessa visão. Esse é o primeiro grupo de pessoas. E aí a gente vai avançar um pouquinho no processo da visão. O versículo 8 diz o seguinte, Jonatas disse, venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem, esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem, subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou nas nossas mãos. Sinceramente, lendo a história aqui,
Até esse momento, eu não vejo um sinal de que Deus entregou nas mãos. Se duas pessoas estão subindo contra um exército, e o exército avista aqueles dois e diz, ei, subam aqui. Não é um sinal. Naturalmente, não é um sinal de nada. Naturalmente, se eu fosse o escudeiro, o que eu iria pensar é, Jonatas, esse é um sinal de que a gente vai morrer. Esse é um sinal de que a gente vai passar uma vergonha tremenda aqui. Mas a visão, às vezes, tem desses processos que parecem uma loucura. Parecem uma loucura. E aí a Bíblia diz, no versículo 11, veja comigo. Então os dois se deixaram ver. Lá vão dois loucos. A visão sempre começa com um punhado de loucos. Antes de atrair uma multidão. E talvez eu esteja falando com pessoas que são alguns desses loucos assistindo essa live nesse momento. Alguns loucos aí em Guarapari, alguns loucos ao redor do Espírito Santo, alguns loucos aí em Petrolina, alguns loucos em Angola. Esses loucos estão somente subindo debaixo de uma palavra de Deus, sem saber ainda exatamente como vai acontecer, de onde vai vir os recursos, de onde vai vir as pessoas. Só tem uma convicção de que o Senhor falou. A visão, ela nasce com essa convicção profunda de que Deus falou, e se Deus falou, vai acontecer. E aqui estão os dois subindo, e aí a Bíblia diz, versículo 11, então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram, vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro, subam até aqui e lhes daremos uma lição. Diante disso, Jonatas disse ao seu escudeiro, siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Diante de quê, pastor? Sabe que quando você tem uma visão, é curioso esse processo, porque aquilo que parece um desafio que vai fazer justamente você ser paralisado é o que gera em você aquela convicção de dizer chegou a hora. Quando a gente estava no meio daquela pandemia, igrejas fechando, literalmente entregando seus prédios, e a gente começou a dizer, olha, vai ficar complicado para a gente, como é que vai funcionar? Curiosamente, justamente naquele momento, uma ousadia se levanta para eu poder dizer para a liderança, gente, esse é um sinal de que o Senhor entregou essa cidade nas nossas mãos. Existem problemas, existem desafios, o Senhor vai nos dar as estratégias para podermos vencer esses desafios, para podermos ser resposta para a cidade, e nós vamos sair desse problema com mais relevância, com mais influência, com mais capilaridade, com mais penetração em todos os setores da sociedade. Por quê? Porque os visionários, eles não se sentem intimidados com os desafios. Parece que, enquanto alguns veículos são movidos a gasolina, né? Tem gente que é movido a comida, mas parece que o visionário é movido a desafio. O desafio, ele instiga algo dentro de você, faz parte do chamado, queima dentro de você. Então, Jonatas viu os soldados dizendo, ei, subam aqui, a gente vai dar uma lição em vocês. E aí ele diz, olha, esse é o sinal. O Senhor entregou eles nas nossas mãos. Lá vai um visionário para fazer algo que parecia ser uma tragédia, que parecia ser uma loucura. Mas veja o que acontece no versículo 13. Jonatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava, e seu escudeiro, logo atrás dele, os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Aqui a gente já começa a entrar numa outra fase da visão. Porque a visão aqui, inicialmente, parece uma loucura. Mas nessa fase, ainda parece uma loucura, só que já tem algo que está acontecendo. Ainda parece uma loucura, mas qualquer pessoa já pode dizer, não é normal 2 matarem 20. Tem algo diferente acontecendo. Tem algo que não é usual, tem algo que não é comum. Tem um movimento acontecendo. Perceba que o escudeiro, normalmente, vai abraçar uma visão, vai abraçar uma ideia que está entregue de Deus para uma pessoa. Mas existe um outro grupo de pessoas que não abraça a visão. Eles não conseguem entrar nessa fase do desafio quando é somente um projeto, quando é somente uma visão. Mas aqui algo começou a acontecer. E aí eu quero que você leia o versículo 15 comigo. A Bíblia diz, então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos, e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. O chão tremeu, o movimento começou a acontecer.
tem algo de Deus aqui, tem um processo acontecendo aqui. E aí a Bíblia diz, as sentinelas de Saul, em Gibeá de Benjamim, viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul disse aos seus soldados. Agora vem o segundo grupo de pessoas. A gente falou sobre os escudeiros. Vamos ver agora os soldados. O soldado começa a entrar em cena quando o movimento acontece. O soldado começa a entrar em cena quando a batalha começou. E aí, Saul diz, contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando fizeram, viram que Jonatas e o escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Aías, traga a arca de Deus. Naquele tempo, ela estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote, não precisa trazer a arca. Eu acho interessante a história de Saul, pastor, porque quando ele precisou esperar Samuel para fazer o sacrifício, ele se atravessou, ele ofereceu o sacrifício primeiro, e aí ele perdeu o reinado. Agora, quando ele deveria entrar em ação, ele diz, vamos trazer a arca, vamos orar. Eu não sei se você já viu essas pessoas que, quando tudo está acontecendo, elas dizem, vamos orar para ver se é de Deus. Meu irmão, o movimento já está acontecendo. Não tem muito que você orar, não, é entrar em ação. E às vezes, quando você precisa orar, eles estão dizendo, não, a gente tem que ir fazer. Saul está sempre errando o timing da visão de Deus. E aqui está ele dizendo, vamos trazer a arca, mas a pressão começa a acontecer. Ele diz, não, não precisa mais. Porque os soldados, eles começam a pressionar para a batalha. Então, quando a visão começa a dar um resultado, a visão vai entrar numa fase de recrutamento de soldados. O soldado quer ver o sangue, o soldado quer ver a batalha, o soldado quer ver os guerreiros vencendo. A Bíblia diz no versículo 20, na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com as suas espadas. Nós precisamos entender no processo de uma visão que existe uma fase onde é uma loucura, é só uma ideia, parece um devaneio, e você vai ter alguns poucos escudeiros, mas Deus sempre vai te dar escudeiros. Agora, quando algo começa a acontecer, um grupo de soldados vai chegar. Pessoas que vão dizer, olha, eu quero me envolver nisso. Eu lembro que quando a gente disse que iria para o prédio, parecia uma loucura. Alguns escudeiros foram comigo para orar nas madrugadas naquele lugar, num galpão que não tinha absolutamente nada, a não ser algumas sacas de cimento. Mas uma construção começou a acontecer. E quando a construção começou, outras pessoas chegaram e disseram, pastor, vai acontecer mesmo. Pastor, a gente quer pegar junto nisso. Pastor, conta com a gente. E eu vou te dizer, os soldados também são importantes. Amém. Quem está abraçando uma visão precisa entender que os escudeiros são importantes, mas os soldados também são. Amém. E a Bíblia, então, começa a falar de um terceiro grupo, no versículo 21. E a gente vai estar encerrando com isso. A Bíblia diz, alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha perseguindo-os. Olha que interessante. Eu acho interessante e curioso até esse grupo, porque esse grupo eu chamo de disfarçados. Eu falei que tem um grupo aqui de acampamento de filisteus, tem um grupo de acampamento dos hebreus. Tinha um grupo, pastor, de pessoas dos hebreus que foram para os filisteus e se disfarçaram de filisteus. Eles estavam dizendo, ó, essa batalha aqui já é perdida. Isso aqui é caso perdido. São aquelas pessoas que dizem, ó, essa visão aí é loucura. Essa igreja que está nascendo, rapaz, isso aí não dá certo, não. Isso é um devaneio, é só um jovem sonhador. Vamos para cá, desse lado está melhor. Só que a Bíblia diz que quando Jonatas e o escudeiro estavam subindo, eles continuaram disfarçados. Talvez eles olhassem e disseram, olha, pobrezinho, vai ter uma morte tão terrível. Mas aí começou os 20 soldados serem derrubados, o movimento. Eles não foram ainda no movimento porque eles não eram soldados. E eles disseram, olha, a batalha está grande, mas é melhor a gente ficar aqui disfarçado. Mas quando finalmente os filisteus estavam batendo em retirada, eles tiram os disfarces. Quando os filisteus estão fugindo, é que eles começam a correr atrás dos filisteus também, dizendo, é melhor vocês fugirem mesmo. Porque o nosso Deus é Deus em cima no céu, é Deus embaixo na terra. Nós sempre estivemos com o Senhor. São aquelas pessoas que vão chegar quando a coisa já está prestes a se cumprir. Aquelas pessoas que vão dizer para você, olha, pastor, eu sempre soube que ia dar certo. Eu não peguei muito junto no começo, porque você sabe como é, né?
o melhor amigo do meu primo estava com alguns problemas, e eu não podia estar com muita disponibilidade de tempo, mas pastor, conta comigo, eu sempre acreditei nessa visão, eu sempre soube que ia acontecer. Eles estavam ali disfarçados, mas eu digo, ainda esses disfarçados são importantes para a visão, são importantes para a missão que Deus coloca no coração de um líder. E por que isso? A Bíblia diz no versículo 23, assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Aven, assim como com escudeiros, com soldados e com os disfarçados. Meu Deus. Por que é importante incluirmos essas pessoas? Tem pessoas que elas ficam com os escudeiros, e aí quando a visão começa a acontecer que os soldados querem se aproximar, eles dizem, não, você não foi comigo no começo? Era para ter ido comigo no começo, agora você não pegou junto, tá fora. Só esse povo aqui, mas Deus quer usar os soldados. Deus quer usar os disfarçados. E aí tem gente que vai chegar no final já, o processo está quase se concluindo. E eles vão dizer, pastor, agora eu acredito, eu entendo que é de Deus. E aí alguns líderes vão dizer, agora? Não, você deveria ter acreditado antes, não tem oportunidade para você. Não, não, não. Claro que existe um galardão para o escudeiro, um galardão para o soldado e um galardão para aquele que é disfarçado. Mas, querido, a batalha envolve todos. E por quê? Porque alguém que se envolve como disfarçado e participa da luta, na próxima batalha vai se transformar num soldado. Alguém que se envolve como um soldado nesta luta e vê a vitória e participa da vitória, na próxima luta ele será um escudeiro. Então, a nossa igreja, pastor, ela começou com poucos escudeiros. Hoje nós temos muitos escudeiros. Pessoas que depois entraram como soldados, entraram como disfarçados, mas viram a mão de Deus, viram o processo da visão acontecendo. E eu acredito que se a gente pudesse falar de uma forma resumida como é que a gente pode ver o Senhor fazendo o que está fazendo hoje na nossa igreja e em tantas outras igrejas. Eu estou falando o meu exemplo, não por ser o melhor, nem por ser o único, mas é porque sou eu quem estou falando mesmo. Então eu tenho que falar das coisas que eu estou vivendo. Eu costumo dizer que uma grande igreja, ela não se faz no talento de poucos, mas no sacrifício de muitos. Então, se você está envolvido em uma visão de um homem, de uma mulher de Deus, pegue junto com essa visão. Pode ser que você tenha chegado um pouquinho mais tarde. Não te preocupa, você pode numa próxima vez ser soldado, num próximo projeto você pode ser escudeiro, mas é assim que o Senhor vai conceder vitória. Não para que um projeto seja feito, porque para encerrar mesmo, o pregador sempre diz para encerrar e tem 5 minutos ainda, né? Eu achei que era só eu. Eu costumo dizer que nós não estamos usando as pessoas para construir uma grande igreja. Nós estamos usando a igreja para construir grandes pessoas. Nesse processo da visão, não é somente a visão ser concluída, mas é as pessoas serem aperfeiçoadas durante essa jornada. Então, pastor, eu sei que o Verbo da Vida de Guarapari também está nesse processo. Eu sei que o senhor tem escudeiros aí na sua mente, tem soldados, tem alguns disfarçados, mas cada uma dessas pessoas está sendo convocada para dar o seu passo importante naquilo que Deus tem para essa região. Amo vocês, pastor. Amém, meu Deus, pastor. Como não tem como interromper. Está maravilhoso demais. Ficaria aqui ouvindo muito mais. Meu Deus, que maravilhoso, pastor. Obrigado. A gente tem aí 2 minutinhos. Eu quero agradecer a todo mundo que está presente na live. Um privilégio para a gente. Você que chegou depois, vai ficar salvo tanto no Instagram do Verbo da Vida Guarapari, quanto no canal do YouTube, Verbo da Vida Guarapari. Peço que você se inscreva, peço que você, mais que acompanhe o que Deus está fazendo em Petrolina, em Guarapari, que você seja um participante. Amém? Eu vou fazer uma coisa, para não tomar o tempo, aqui neste tempo nosso, assim que encerrar, eu vou voltar e vou divulgar o ganhador ou a ganhadora do nosso sorteio dessa live de hoje. Pastor, nós temos 1 minuto e meio. Eu gostaria que você gastasse pelo menos 1 minuto para fechar, finalizar aí, e depois no final eu só dou tchau e a gente encerra. Pode ser, pastor? 1 minutinho. Pode ser, pastor. Eu só quero mesmo agradecer esse momento maravilhoso. O tempo realmente passa rápido quando é um tempo bom, quando é um tempo de qualidade. Você que foi abençoado com esse conteúdo, compartilha com outras pessoas. Tem tanta gente compartilhando notícias ruins no WhatsApp, o que acontece na política, o que acontece com a pandemia. Que tal você escolher uma pessoa para direcionar, compartilhar um conteúdo como esse? Eu tenho certeza que ela vai ser tremendamente abençoada e grata por esse pequeno esforço que você vai fazer para trazer um grande resultado para a vida dela. Quero somente orar também por você,
Pai, muito obrigado em nome de Jesus por cada visionário, cada pessoa que o Senhor colocou nessa live, nessa transmissão, com um fervor para realizar algo grande nesta terra. Aproxima deles, Pai, os escudeiros, os soldados e até mesmo tira o disfarce daqueles que estão apenas observando, para que o Senhor receba a glória, que essas pessoas sejam glorificadas e que as pessoas possam ver que o Senhor não é o grande eu era, é o grande eu sou. Aleluia. E continua realizando coisas grandes nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado. Isso é um sucesso. Estou muito feliz. Muito, muito, muito obrigado. Parabéns pela bela família, né? A neném que chegou. Parabéns, pastor. Foi maravilhoso esse tempo. Tá bom? Muito obrigado. Conta comigo, que você precisar.